Ele foi um dos primeiros galãs da TV e protagonizou todas as produções que participou, mas morreu precocemente, deixando um mistério. Ele realmente foi enterrado vivo e encontrado de bruços em seu caixão com arranhões no rosto? Saiba hoje toda a verdade. 23 de março de 1925, na cidade de Belém, capital do estado do Pará, marcou o nascimento de Sérgio da Fonseca Matos Cardoso, ou apenas Sérgio Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Mas antes de mesmo pensar em ser ator e de ingressar na carreira após descobrir seu talento, Sérgio queria mesmo era ser diplomata. Isso porque ele acabou se formando no curso de Direito, no Rio de Janeiro, mas durante o período como estudante do curso superior no qual se graduou, ele descobriu o teatro universitário e pediu à diretora Jerusa Camões para que pudesse participar da peça Romeu e Julieta. A partir daí, as coisas mudaram bastante de cenário, pois, além de Sérgio se descobrir na nova vocação, ele decide levar a ideia adiante. Então, passa a dedicar seu tempo à carreira de ator, com o teatro universitário sendo sua verdadeira escola quando o assunto é atuação. Uma versão do monólogo Hamlet, do mundialmente conhecido poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, foi uma das suas primeiras atuações no teatro, resultando no sucesso da peça dirigida pelo diretor Pascoal Carlos Magno. Em 1948, ela lhe rendeu o prêmio de ator revelação daquele ano, o que foi um verdadeiro divisor de águas para as suas apresentações seguintes, pois é depois disso que ele decide fundar a sua própria companhia de teatro. Na companhia conhecida como O Teatro dos Doze, começaram a surgir peças como Tragédia em Nova York, Arlequim, Servidor de Dois Amos e, novamente, Hamlet, que são só algumas nas quais ele atuou até chegar na cidade de São Paulo para fazer parte do Teatro Brasileiro de Comédia, onde se fez presente em mais peças importantes, como Entre Quatro Paredes, Do Mundo Nada Se Leva, O Mentiroso e outras mais. Já no ano de 1956, Sérgio formaria outro grupo de teatro, dessa vez ao lado da atriz Nídia Lícia Pincherli, com quem também foi casado e teve uma filha chamada Silvia. O Teatro Bela Vista, na cidade de São Paulo, acabou se tornando a sede das atividades da companhia conhecida como Nídia Lícia Sérgio Cardoso, que produziu mais de 15 espetáculos até o ano de 1960, que curiosamente foi o ano da separação do casal. Sendo assim, a última peça que foi protagonizada por Sérgio em teatro, conhecida como O Resto é Silêncio, foi uma espécie de coletânea de monólogos de Shakespeare. Depois disso, ele passou a desempenhar papéis nas telenovelas, uma vez que estava consagrado no Teatro Nacional. Mas também se fez presente em filmes nacionais, como A Madonna de Cedro, do que destilar esse ódio que só lhe prejudica. Porque Deus exige de mim esse sacrifício. Eu não sou homem de invejar ninguém. Mas parece que Deus vive de punir uns para dar tudo aos outros. Não dá sangue! Desde o fininho. Desde criança, tudo foi bom para ele. Na escola sempre esteve no quadro de honra, porque era filho da professora. E Os Herdeiros, ambos do fim dos anos 60. Não vai haver eleições com Getúlio Vargas no poder. Mas pelo menos a guerra... As grandes potências estão disputando o direito de nos colonizar. Elas disputam a nossa escravidão. Jorge, o partido garante que haverá eleições. Teremos que apresentar candidatos. Você pode ser um deles. Já nas novelas, começou pela Rede Tupi, onde esteve presente em 7 produções diferentes até chegar na Globo em 1968 para protagonizar a novela O Santo Mestiço. O curioso é que nesse mesmo ano ele retornaria à Tupi e por lá faria sua 8ª e última novela na emissora, no sucesso da produção Antônio Maria, dirigida por Geraldo Vietri, onde contracenou com a saudosa Aracy Balabanian. Nos olharemos, depois sorriremos e com as mãos entrelaçadas pelas ruas seguiremos. Depois disso, Sérgio voltou à Globo em 1969 para protagonizar A Cabana do Pai Tomás, uma produção na qual interpretou 3 personagens de forma simultânea, sendo um deles um escravo cuja dura saga era passar pelas mãos de diferentes senhores da época, todos cruéis e impiedosos. Alguns fatos curiosos sobre esta novela é que Sérgio atuou ao lado da atriz Ruth de Souza,
a primeira atriz negra da TV brasileira a protagonizar uma novela na Globo, tendo em vista que, naquela época, as emissoras resistiam a contratar atores negros, razão pela qual Sérgio teve que usar blackface e peruca para interpretar um dos seus personagens da novela, algo inaceitável nos dias de hoje. A década de 70 começou e, com ela, veio o auge vivido por Sérgio em sua carreira, tanto que ele já começou protagonizando mais uma vez, agora em Pigmalião 70, ao lado da prestigiada atriz Tônia Carreiro, com quem repetiu a dose em 1971, em A Próxima Atração. Ali, o ator vivia o ápice de seu estrelato, sendo um dos maiores astros da TV de seu tempo. E como se não fosse o bastante, ele esteve em Caso Especial, série que apresentou alguma das melhores produções daquela década, retratando adaptações de obras de autores brasileiros e estrangeiros. Vencer na vida não é só ganhar. O que é, então? É também dar, contribuir, entregar-se. Não é apenas ter, é também ser alguém, Cida. Um dos episódios mais marcantes e no qual o ator esteve presente foi em O Médico e o Monstro. Eu preciso de um espelho. Que, na verdade, era um tipo de releitura do Dr. Augusto Valcourt, protagonizado por Sérgio na novela O Preço de uma Vida, de 1965, na Tupi, papel no qual ele mais uma vez havia surpreendido a todos com sua impecável atuação. Outro fato curioso sobre o ator é que na série Caso Especial, o episódio Meu Primeiro Baile foi o primeiro programa inteiramente gravado em cores a ser exibido na TV brasileira. E de quebra, Sérgio Cardoso esteve lá, mais uma vez fazendo história com este importante fator em sua carreira. Não encontrou? Então você não viu todos os seus ex-apaixonados? Não, faltou um. Justamente aquele que eu mais queria encontrar. E quem era? Eduardo. Já o ano 1972 marca não só a participação de Sérgio em seu último trabalho, na novela O Primeiro Amor, quando viveu o papel do protagonista, o professor Luciano Lima, um viúvo pai de 3 filhos, que se muda para a cidade grande para ser diretor de uma escola e contrata uma governanta por quem se apaixona, que é a personagem da atriz Rosa Maria Murtinho. A minha última chance se foi quando o próprio Dr. Matheus queimou as cópias daqueles documentos de doação do prédio e do terreno do colégio. Pois essa novela também marcou seu repentino falecimento em 18 de agosto daquele mesmo ano, devido a um ataque cardíaco. Sua morte foi algo que pegou a todos de surpresa, pois Sérgio Cardoso, além de estar vivendo o auge na carreira na televisão após anos de sucesso no teatro, era um dos primeiros galãs das novelas brasileiras e tinha apenas 47 anos quando foi vítima do infarto. Logo, tudo sugeria que ele ainda teria muitos anos de vida e muito sucesso a fazer pela frente, se não fosse pela tragédia inesperada. Na época, a novela em questão estava a menos de 30 episódios do desfecho. Assim, coube à produção escalar o ator Leonardo Vilar, que inclusive era amigo pessoal de Sérgio, para interpretar o personagem do professor Luciano Lima nos capítulos finais da trama. Todo o elenco da novela foi reunido ao palco do Teatro Paulo Fênix, antigo local de gravações da Globo no Jardim Botânico, onde o saudoso ator Paulo José leu um texto falando sobre a substituição de Sérgio devido ao fatídico acontecimento que ceifou sua vida, e também relembraram a trajetória do artista na TV e no teatro. A sua cena final na trama ficou marcada por um momento em que seu personagem, o professor Leandro, estava em um cômodo. A sua imagem foi congelada quando ele saiu e, após voltar, o personagem já tinha sido assumido pelo ator Leonardo Vilar. As notícias da época informaram que mais de 15 mil pessoas compareceram ao funeral do galã. Muita gente ficou inconformada,
E depois disso, os boatos que se espalharam sobre sua morte não foram poucos, chegando a ponto de surgir uma das maiores lendas urbanas da TV. Isso porque foi sugerido que o ator teria sido enterrado vivo. Pouco tempo após a morte de Sérgio, ainda em 1972, uma pessoa desconhecida teria então procurado um jornal de Manaus e se identificado como um amigo próximo do ator para fazer uma revelação. A de que Sérgio Cardoso teria uma rara doença chamada de catalepsia, uma espécie de condição neurológica que faz com que o indivíduo tenha uma paralisia muscular, que deixa seu corpo rígido por horas e que a faz parecer estar morta. Sendo assim, essa lenda rapidamente ganhou força e mexeu com o imaginário popular, especialmente porque, tempos depois, novos boatos surgiram, agora informando que a família do ator teria então pedido uma exumação de seu corpo, e nessa tal exumação, o corpo do ator teria sido encontrado em seu caixão virado de bruços, com uma série de arranhões em seu rosto. 7 anos depois, o programa Fantástico resolveu exibir uma matéria sobre o assunto que ainda parecia perturbar muita gente. Nessa matéria, toda a história foi esclarecida, pois incluíram entrevistas com Manuel Olegário da Costa, que se dizia o amigo do ator falecido, bem como da sua ex-esposa, a atriz Nídia Lícia. O suposto amigo teria então contado que, certa vez, o ator teria lhe falado sobre essa condição e de que teria muito medo de ser dado como morto por causa disso e ainda ser enterrado vivo. Nídia, por sua vez, deixou claro que Sérgio não sofria de catalepsia e que durante o período em que estiveram casados, nenhum episódio envolvendo esta condição teria acontecido. Além disso, ela informou também que ninguém próximo a Sérgio conhecia esse tal amigo responsável por espalhar os boatos de como teria sido a sua morte no jornal. Tanto a família quanto ela não teriam conhecimento sobre esta pessoa misteriosa. E, é claro, todos os familiares desmentiram que uma exumação no corpo do artista teria sido feita. Este boato surgiu em 1972, logo após a morte do Sérgio. Uma pessoa que ninguém conhece, ninguém da família jamais ouviu falar nessa pessoa. A falsa história de que o ator teria sido enterrado vivo também foi negada. Assim, tudo não passava de uma lenda. A negação dos parentes só reafirmou o que estava por trás do falecimento do ator, que realmente teria sido vítima de um ataque cardíaco. Esta pessoa procurou um jornal de Manaus e disse que Sérgio teria sido enterrado vivo e que a família teria pedido a exumação do cadáver. A atriz foi clara ao dizer que não havia dúvidas quanto à morte do ex-esposo, tanto para ela quanto para os médicos e para sua família, que, inclusive, vinha sofrendo bastante com os rumores mentirosos que foram criados acerca da partida do ator. Sérgio faleceu no dia 18 de agosto de 72. Ponto final. Ninguém tem dúvida. Nem os médicos, nem a família. O resto do público espero que não tenha mais. Nídia Lícia ainda descreveu bem o ator ao dizer que ele era os personagens que criava. Os incorporava sempre em busca da perfeição e só os esquecia após as cortinas do espetáculo na última noite se fecharem. O ator, curiosamente, foi o protagonista de todas as produções das quais participou, fosse nas telenovelas, nos filmes e no teatro. Mas isso não foi tudo, porque além de atuar, ele também escreveu e dirigiu o famoso episódio da Caneta de Ouro, exibido em 1972 em Caso Especial, contando com artistas como Cláudio Cavalcante e a cantora e atriz Maísa. Peraí! Eu tava só brincando. Pô, também a gente nem pode fazer uma brincadeirinha com você, que você pula logo, hein? Em 2017, Sérgio Cardoso foi homenageado no extinto programa Vídeo Show, como parte do quadro Memória Nacional, apresentado por Miguel Falabella. Bem, um ator desse porte, dessa importância para as artes, só poderia mesmo ter seu nome imortalizado aqui, na nossa memória nacional. Na cidade de Maceió, em Alagoas, há um teatro que leva seu nome como forma de homenagem, o Teatro Arena Sérgio Cardoso, localizado no centro. Já na cidade do Rio de Janeiro, existe uma escultura também em sua homenagem, localizada no bairro de Santa Teresa. Já em abril de 2022, o canal no YouTube Meu Brasil de Histórias visitou e mostrou o túmulo do ator, que foi enterrado no cemitério São João Batista, no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Já um pouco mais recentemente, em 2023,
A consagrada atriz Nívia Maria, em participação do podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo, falou sobre o ator e, quando perguntada, ela destacou as qualidades que ele tinha e sobre as suas interpretações sempre incríveis. Estávamos na novela, quando ele passou mal e aí foi substituído por Leonardo Vilar, que foi assim um choque muito grande para nós, e para o público também. Bem como sobre o quanto, na época, a maneira como ele faleceu foi um choque para todos e causou grande comoção do público. Você se lembra de Sérgio Cardoso? Qual a sua opinião sobre a morte do ator? Me conte nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever. Separei um vídeo especial para você, ele está aparecendo aí na tela. Te espero lá.